O tema de hoje é um tema que fala sobre a liberdade de consciência. É o capítulo número 35 dessa série. Eu queria iniciar com vocês lendo o versículo que o apóstolo Paulo escreveu, que está na carta aos Efésios. É um verso muito interessante e muito relevante para nós que somos cristãos. Em Efésios capítulo 2, no verso 20 a 21, está escrito o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da construção, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos irmãos da cidade de Éfeso, ele fala que os cristãos estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que Paulo quis dizer com isso é que a igreja deveria ter como a sua base sólida os ensinos dos profetas. Aqui está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E quando ele fala fundamento dos apóstolos, ele está se referindo aos ensinamentos apostólicos já no Novo Testamento. Então existe na Bíblia essa compreensão de ensino do Antigo Testamento e ensino do Novo Testamento. Só que Paulo menciona aqui na sua carta que a Igreja de Cristo tem que estar com seus fundamentos, suas doutrinas, suas crenças, seus dogmas, baseado na palavra de Deus, em sua totalidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele fala que Cristo sendo ele a principal pedra da construção. Então, por mais que os profetas e apóstolos escreveram, e cremos que escreveram inspirados por Deus, nós também acreditamos que Cristo, ele é o principal centro da mensagem do cristianismo. Por isso o termo cristianismo, porque vem de Cristo. E os apóstolos explicaram sobre Cristo, e os profetas escreveram sobre Cristo. Então Cristo e seus ensinamentos, a sua pessoa, o seu trabalho lá no céu como nosso único advogado, são elementos do cristianismo que foram pregados, ensinados pela igreja de Deus através dos tempos, das eras. E nós viemos até aqui nessa série do Grande Conflito e vimos em muitos momentos altos e baixos do cristianismo, momentos que a igreja acertou com as suas decisões e momentos que a igreja se desviou do caminho para seguir a questão das políticas do mundo ou as tradições do Império Romano. Só que o conselho que fica, segundo esse texto de Paulo, é que para ser um edifício bem ajustado, o cristão tem que ter a sua vida baseada nos ensinos de Cristo, estes que foram explicados pelos profetas e apóstolos. E agora vem uma pergunta para reflexão. Nosso credo, nossa crença, nossa maneira de ver o mundo, nossa cosmovisão do cristianismo, tem como base o quê? Eu digo uma coisa para vocês: existe muita gente de Deus em todas as igrejas. Em todas as igrejas existem pessoas fiéis a Deus que seguem a consciência naquilo que acham que está correto e que agrada a Deus. A religião de Cristo é aquela religião que muitos têm adotado, tanto que o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Mas temos que ter como cristãos a necessidade de analisarmos a nossa crença e ver se está conforme a palavra de Deus. Temos também que tomar cuidado, porque no tempo de hoje existem muitas pessoas oportunistas que estão aproveitando da boa fé dos fiéis para fazer comércio com os fiéis. Existe um texto da Bíblia que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso de 1 a 3, que ele é bem claro em dizer isso. Esse texto é até mesmo um texto profético. Olha só o que o apóstolo Pedro escreveu, 2 Pedro capítulo 2, no verso 1 a 3, diz o seguinte, está escrito assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos profetas, falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas doutrinas. Irão rejeitar o mestre que os salvou, e isto fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral desses mestres. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade.
Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres irão explorar vocês, contando histórias inventadas. Isso que Pedro escreveu é uma declaração de como seria o futuro. Ele está dizendo que no futuro iria aparecer falsos profetas, falsos mestres no meio do cristianismo. E nós sabemos que isso está acontecendo já no tempo de hoje. Ele diz que esses falsos mestres iriam ensinar doutrinas destruidoras. Por que ele fala isso? Porque são doutrinas que não apresentam Cristo como Salvador. E qualquer doutrina que não apresenta Cristo como Salvador e não apresenta o plano da salvação é uma doutrina perigosa para se crer. Ele fala que esses falsos mestres iriam rejeitar o mestre que salvou, ou seja, iriam rejeitar a Cristo. Quando um líder religioso ensina uma doutrina que ofusca a pessoa de Cristo, isso é a rejeição de Cristo como Salvador. E diz que esses falsos mestres iriam também, por questão de ambição pelo dinheiro, por questão de ambição de dinheiro, esses falsos mestres iriam explorar os fiéis. E ele está falando aqui sobre os últimos dias, que aconteceria isso nos últimos dias. Existem muitos charlatões, muitas pessoas que estão usando da boa fé de fiéis, estão explorando fiéis. E ele diz aqui, por ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Então, existem histórias inventadas, pregações, testemunhos falsos, milagres falsos, que são produzidos por alguns para enganar fiéis e extorquir dinheiro daqueles que têm uma boa fé em Deus. Não me cabe nesse momento comentar nem mencionar nomes, mas analise por conta própria se você está talvez num segmento onde as pessoas estão explorando você, estão extorquindo você. Por que eu digo isso? Porque é da vontade de Deus que você seja esclarecido a respeito do que a Bíblia apresenta sobre o que vai acontecer nos últimos dias. E uma das coisas que vai ocorrer nos últimos dias é essa questão da exploração dos fiéis. E isso vai dar certo para muitos em muito tempo. Mas o próprio texto aqui de Pedro fala que a destruição virá sobre estes que estão enganando, explorando a igreja de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2, que é necessário que nossa crença esteja fundamentada na palavra de Cristo, e não em dogmas ou em doutrinas que não estejam conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no decorrer das eras, o cristianismo passou por muitos momentos de altos e baixos. E no tempo atual, um dos principais males do cristianismo é essa questão de o cristianismo ter se tornado um meio de comércio. E se tornou, para muitas igrejas, realmente tornou-se um comércio. Uns têm comercializado a fé. E isso não está conforme de nenhuma forma com a palavra de Deus. Existem aqueles também que prometem que se você der determinada quantia à igreja, Deus vai lhe dar em dobro. Bem, esse ensinamento não é bíblico, não existe na Bíblia um verso falando sobre isso. Pelo contrário, Cristo chegou a dizer que o seu reino não era desse mundo. E quando alguém falou em seguir a ele, Cristo disse, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, o Filho do Homem, ele disse, não tem nem onde colocar a cabeça. Então Cristo nunca prometeu aos seus seguidores que aqui na terra eles teriam luxo ou teriam prosperidade financeira. Ele pode abençoar financeiramente alguém? Pode, segundo a sua boa vontade, ele pode conceder a cada um segundo o querer dele. É o que nós acreditamos. Mas não existe na Bíblia nenhuma promessa de prosperidade, de fortuna para aqueles que estão servindo a Cristo. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer certa vez que passou fome, não tinha lugar certo para dormir e foi ali também perseguido. Se Paulo sendo Paulo, e aí foi depois de Paulo convertido, viu? Fazendo a obra de Deus, e Paulo passou por todas essas coisas. Se Paulo, que era Paulo, passou por essas dificuldades, por que alguém pode hoje prometer prosperidade financeira para alguém que segue a Cristo? Não temos esse poder de demandar, de falar o que Deus vai conceder a alguém ou não. Isso depende a Deus decidir pela sua suprema vontade. Mas existem muitas pessoas com a intenção de extorquir, enganar, acabam muitas vezes ensinando ou falando coisas que não estão conforme a palavra de Deus.
Outro erro também que é muito constante no meio cristão atual é a questão de exaltação do homem. Existem pessoas que exaltam, veneram pastores ou bispos evangélicos. Existe aqueles também que veneram também sacerdotes também. Só que a veneração, o culto, tem que ser dado a Deus. É um conceito bíblico, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, a veneração de homens, de pastores ou de outro tipo de sacerdotes não está conforme a palavra de Deus. O único sacerdote que merece a nossa suprema reverência e adoração é Cristo. Cristo é apresentado lá em Hebreus como nosso sumo sacerdote. Ele sim merece a nossa adoração. Outro conceito também que tem sido muitas vezes distorcido no meio cristão é a respeito da questão dominical e sabática. O sábado não era um conceito para apenas os judeus. Quando Deus estabeleceu o sábado, conforme diz o relato bíblico, só tinha Adão e Eva. E Adão e Eva não eram judeus. Então não é algo dado para os judeus. Adão e Eva representavam ali a humanidade, e era a humanidade da época. Então o sábado foi concedido para a humanidade. E o Novo Testamento existe base também para crer na observância do sábado também para os cristãos. E existe essa questão da exaltação do domingo como um dia de repouso, mas quando vamos para a Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, ali o quarto mandamento dos 10 mandamentos, menciona a questão da guarda do sábado. Então, no 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, do verso 8 a 11, fala assim: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento conforme a Bíblia. Mas o convite fica para você refletir nessas verdades que foram aqui apresentadas, que você possa refletir em cada uma delas e que Deus te abençoe grandemente.